Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 ao versículo 17. Lerei, os irmãos acompanham. Ele é intitulado A Inspiração, Valor e a Utilidade das Sagradas Escrituras. Tu, porém, permanece naquilo de que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Oremos novamente. Senhor Deus e Pai, nós pedimos a Tua direção no estudo da Tua palavra, nós nos dobramos diante de Ti, reconhecendo a nossa incapacidade, mas também, Senhor, desejosos de que Teu Espírito nos capacite. Pai, é o que nós oramos e pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, há livros e livros. Tem livro que a gente lê e joga para lá. Tem livro que a gente nem lê. Eu mesmo recebi um livro um tempo atrás, a pessoa chegou, compra pastor, compra pastor, compra pastor. Eu disse, mas não, leva, depois você me paga. Tá? Eu nem do plástico tirei, ficou lá. E o que eu ouvi falar do livro que não era muito bom. Não me tomou meu tempo, ficou lá. Então, assim, tem livros que a gente não se interessa. Tem outros que é diferente. Por exemplo, livro de receita da mãe ou da avó. Interessa. Não só por causa da utilidade do livro de receita. Porque quando você chega no domingo e você quer fazer aquela comidinha especial, você diz assim, mas a minha avó, ela fazia, eu vou fazer o igual a ela. Então, você quer fazer aquela comida porque ela traz uma lembrança, né? Comida tem disso, né? Sabores, cheiros. Aí você quer fazer algo especial. Aí você pega aquele livrinho surrado, você diz assim, um dia a minha avó teve com esse livro na mão, a minha avó, ela fez. Então, assim, é especial por conta da origem, quem escreveu, qual o cuidado que tinha. Eu tenho em casa uns cadernos de cânticos, né, que foram escritos pela minha, ou melhor, que foram feitos para a minha mãe. Minhas irmãs escreveram para ela e eu os guardo com todo carinho. Um caderno, como qualquer um outro, cânticos antigos que muitas vezes a gente nem canta mais, mas a minha mãe pegou aqueles cânticos e ela ensinava as crianças com ele. Então, para mim é especial. Então, a gente entende que algo ele se torna especial não só por aquilo que ele tem de externo. Porque, por exemplo, eu citei o caderno de receita, pode ser que não seja um caderno bem encapado, não tem aquela capa grossa, não seja um livro bem feito. Não, o valor dele não está nessa capa. O valor nele está no que está dentro, no que ele significa. Citei o teu caderno de cânticos da minha mãe, que não tem nada de especial, um caderno velho, um cadernozinho de arame mesmo, que para mim é especial. Por quê? Porque ele representa, pela lembrança que ele me traz e pelos ensinos, porque quando eu olho aqueles cânticos, é como se eu me lembrasse de quando criança, minha mãe ia à frente ensinando as crianças. Então, o escrito, ele vale por aquilo que ele representa. Aqui nós vimos Paulo escrevendo para Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada por Deus, ela é útil, e aí vai continuar. Então, o que vai falar para nós, nesta manhã, é por que estudar a Bíblia? Por que estudar? Nós estamos falando aqui do Antigo Testamento. Vai falar das razões que nos levam a buscar o conhecimento. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, uma das coisas que nós devemos buscar, ler a palavra, ter uma leitura diária, é para que nós aprendamos a temer ao Senhor,
para que a gente aprenda a conviver com Deus, para que a gente então aprenda a viver melhor, reconhecendo o valor que Deus ele tem para nós. Então, a lição de hoje vai tratar a respeito disso, o valor da Bíblia. Por que você deve ler a Bíblia? Por que você deve parar para tirar lições dela? Porque ela é importante para você. Nós acabamos de cantar, eu quero ouvi-las mais outra vez, belas palavras de vida. A gente canta isso, que tem algo na palavra de Deus que traz vida. E essa vida, ela vai me direcionar para que a minha vida seja diferente, ela vai me direcionar para que a minha vida seja mais útil, para que eu faça diferença no meio onde eu vivo. Lendo a palavra de Deus, eu vou ser um funcionário melhor. Lendo a palavra de Deus, eu vou ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor. Ou seja, eu vou crescer, eu vou melhorar lendo a Bíblia. Olha, por exemplo, a Bíblia diz, vai ter com a formiga o preguiçoso. Então, se eu leio a Bíblia, eu vou aprender que eu não posso ser preguiçoso, eu não posso ficar aí, é como dizer assim, o preguiçoso diz, tem um leão lá fora. Ou seja, eu não vou lá porque as desculpas que as pessoas dão para não trabalhar, eu não posso dar desculpa, eu tenho que trabalhar. Mas você vai ver também que a Bíblia ela vai te ensinar a ser previdente. Não gaste tudo que você recebe. Quando você receber o seu salário, guarde uma pequena parte, faça uma poupança, uma reserva, porque a doença ela não avisa quando ela vai chegar. E quando ela vem, você deve ter ali aquele valor guardado. A gente vivenciou isso essa semana, né? Com a morte do Carlinho, a dona Edith falou, não se preocupa com as despesas não, porque eu vinha já guardando. Ou seja, isso é previdência. A gente não sabe quando vai chegar. A gente não sabe quando que alguém vai morrer ou não. Mas umas coisas a gente tem que dar aquele dinheiro. Ou até não só para as coisas ruins, mas para coisa boa também. Veja, negócio. Tem um ditado que diz assim, Inês, cavalo selado só passa uma vez na sua frente. Ou seja, negócio bom acontece assim. Às vezes você está lá do nada, aparece uma coisa boa que você deseja muito e que está sendo oferecido por um preço assim, uma pichincha. Mas você não tem o dinheiro guardado. O que acontece? O outro vai lá e compra. Um amigo meu um cunhado meu, ele veio da Bahia, como diz o pessoal, arrastando a cachorrinha, e começou então a trabalhar na loja. A loja foi vendida para uma outra pessoa que era muito rica e queria aventurar-se, tinha recebido umas heranças e estava se aventurando no negócio. Mas, como não era acostumado a trabalhar, quem não é acostumado a trabalhar não vai para frente. E aí ele chegou para o meu cunhado e disse assim, fica com a loja? Meu cunhado, mas eu não tenho dinheiro para ficar, como é que... Não, a gente divide aí, você paga. O cavalo selado passou e disse, eu fico com a loja. E aí comprou a loja e pagou assim, tranquilo. Aí, dá um tempo lá, ele me ligou, Silas, vamos ali comigo. E fomos até na Samambaia, ele foi lá ver uma casinha, olha, essa casinha o cara está me passando com um preço bom, e aí eu devo ou não devo comprar? Compra, não está dando, você não tem dinheiro? Compra. Daqui a pouco ele me disse, Silas, apareceu uma casa aqui no M-Norte, aquela casa que eu paguei, vou chutar aqui mais ou menos uns 90 mil, o cara está pegando ela no negócio pelo dobro do preço. Olha aí, bom negócio. Daqui a pouco chega o prédio de onde ele tinha a loja, e aí a pessoa falou assim, me compra isso aí. Ele chamou, Silas, vamos entrar de negócio? Disse, não, esse negócio é para você. Você tem como oferecer o prédio de garantia? Vai no banco para ver se eles financiam. Financiou, agora ele está lá com a loja que ele tinha comprado, com o prédio que tinha comprado, e está bem de vida, um menino com 30 e poucos anos de idade, está muito bem. A gente tem que aprender a ser previdente, aproveitar as oportunidades. Então, a Bíblia ela vai nos dar tudo o que nós precisamos para nos orientar na nossa vida financeira. A Bíblia diz, não seja fiador do outro. Por que o problema de não ser fiador? Olha, uma pessoa que precisa de fiador, normalmente, é uma pessoa que não tem crédito. É uma pessoa que tem o nome sujo. Me diga aí, dona Zilda, se uma pessoa não cuidou do nome dela e sujou o nome dela, ela vai se preocupar com o da senhora? Se uma pessoa não cuidou de si mesma, ela vai se preocupar com você? Vai? Não vai. Então a Bíblia diz,
livra desse negócio o mais breve possível. Não fica confiador do outro. Está dizendo isso é cuidado que a Bíblia dá. Ou seja, a vida financeira, ela precisa de cuidados. A vida sentimental, a Bíblia diz, não irrite os teus filhos. Pai, beije os filhos. É muito gostoso ver as manifestações de carinho dos filhos, mas um filho que só recebe pancada, só recebe grito, é perigoso. Eu estou muito preocupado com o pessoal que mora aqui na esquina, né, de cima, porque a mãe abandonou os filhos e vivia de um jeito, a justiça tirou da mãe e deixou com a avó. Só que a avó, não, eu acho que ela não teve isso, ela grita o tempo todo, só briga. Eu nunca vi os meninos sendo acariciados, recebendo um carinho. Como é que vai ser o futuro? Então a criança precisa, e a Bíblia ensina a fazer carinho, a não irritar o filho, a beijar o filho, porque isso vai se reverter depois. Ontem foi o aniversário do Caléu, e bem depois lá a gente tinha comprado um bolinho, e aí fomos partir cantar lá, e ele quis fazer o discurso dele, e quando ele foi agradecer, ele acabou chorando, grato pelo jeito que a gente criou, pelo amor que recebe. Isso para nós pais é um prazer assim que no dinheiro não paga, porque é um reconhecimento de, agora um jovem, agradecendo pelo que foi dado para ele, pelo carinho, pela correção, até como ele fala, até quando a gente foi duro, porque na dureza que a gente faz, a gente vai ajudar ele a crescer. Então veja, meus irmãos, que nós recebemos da palavra de Deus os ensinamentos para ensinar os filhos, para lidar com a esposa, para lidar com o marido, para lidar com o avô, para lidar com a avó. Respeite as cãs, respeite a idade, né, as marcas da idade. Fala de como educar e como corrigir os mais velhos, as mais novas, como que nós devemos. A Bíblia, ela vai tratar de tudo, então a gente tem que ver. A Bíblia sendo um livro especial, sendo escrito por uma pessoa especial, sendo escrito com um objetivo especial, ela tem que ser lida de modo especial. A gente não lê a Bíblia de qualquer jeito. Você vai ler um livro qualquer, você pega o livro, abre, você tem uma coisa para fazer, você fecha, marca ali, depois você volta e pega. Já a Bíblia não deve ser lida assim. A Bíblia tem que ser lida em espírito de oração. Você vai pegar a Bíblia para ler, você deve orar, Senhor, é a tua palavra. O Senhor escreveu para mim. Então me abra a mente, abra o meu coração para eu entender o que o Senhor tem para mim. E aí então você lê a Bíblia e você diz, meu Deus, obrigado, eu estava precisando dessa palavra. Por quê? A Bíblia tem que ser lida como para ter um diálogo com Deus. Na oração a gente fala, na Bíblia Deus fala. Então, quando você vai ler a Bíblia, diz, eu vou me sentar para conversar com Deus. Não é só uma leitura, é um momento especial entre você e Deus. Aí você ora e agradece, você ora e pede, e Deus te dá, Deus te responde, Deus fala contigo. Então a gente viu aqui que Paulo primeiro ele fala que permanece naquilo que você aprendeu. Irmãos, é muito ruim quando a gente vê as tradições erradas ensinadas. Tem muita gente que ensina muita tradição. Ah, na sexta-feira não pode comer carne, na sexta-feira não pode varrer casa, a Semana Santa não pode isso, não pode aquilo. Aí se pergunta, por quê? Aí eu, da semana mesmo, estava fazendo questionamento. Por que que padre não casa? Tradição. Mas por que que não pode? Por que que tem que ser dramas, né, de um homem que se apaixona por uma mulher, não pode se casar porque é padre? Aí diz, não, porque não pode. Mas Jesus curou quem de Pedro? A sogra. Mas o que que a Igreja Católica diz? Pedro é o quê? Segundo a Igreja Católica. Não, segundo a Igreja Católica. Ele é o primeiro? Ele é o primeiro Papa. Segundo a Igreja Católica, ele é o primeiro Papa. Espera aí. Se o primeiro Papa tinha uma sogra, é porque ele era casado. Ninguém adota uma sogra, se agora vai ser minha sogra. Não. Sogra vem, né? Você casa e a sogra vem a reboque. Você agora tem uma sogra. Então, se o primeiro Papa, segundo eles, que Pedro não foi, mas segundo eles, Pedro foi o Papa, e ele tinha uma sogra que foi curada por Jesus. Então, peraí, por que padre não casa? Tradição. Então, veja, irmãos, tradições erradas, elas levam a costume errado. Tradições erradas levam a desvios doutrinários.
Tradições erradas, elas levam a pessoa a se afastar da verdade. Então, Paulo diz aqui, permanece naquilo que aprendeu e naquilo que foste inteirado, sabendo de quem aprendeu. Permanece no seu conhecimento, porque foi um conhecimento certo. Porque se fosse errado, Paulo dizia, olha, não, a tua mãe, a tua avó te ensinou errado, vamos corrigir. Ensino errado, a gente corrige. Ensino que foi aprendido, que não é bom, a gente abandona. Mas ele diz, permanece. Permanece por quê? Porque o ensino é bom. Tem muita gente que não gosta da palavra tradicional. Mas ser tradicional é bom quando a tradição é boa. Paulo, do mesmo jeito que fala das tradições que são erradas, também fala das tradições corretas. Por exemplo, orar com a família é uma boa tradição? Lá em casa era comum, todos os sábados, porque a gente sempre saía cedo de casa e para ir para colégio, essas coisas, a gente nunca tinha aquele tempo de fazer o culto doméstico na semana. Mas no sábado, me lembro que meus pais se reuniam os filhos todos para assistir o culto do Jimmy Swaggart na televisão. Assim que a televisão veio para a Bahia, tinha lá e a gente, então, aquilo se tornou uma tradição. E era bom, o culto era bonito, era agradável e se tornou uma boa tradição. A gente sentar para ouvir e para aprender. Ir à igreja no domingo de manhã é uma boa tradição. É uma boa, veja só. Para a maioria das pessoas, o bom do domingo é dormir até meio-dia. Mas você que é acostumado a vir à escola dominical, se você não vier, como é que você se sente? É ruim, não é? Está faltando alguma coisa? Isso é uma boa tradição. O que Paulo está dizendo para Timóteo é, permanece naquilo que você aprendeu. Tradições boas têm que ser mantidas. Escovar o dente de manhã, escovar o dente antes de dormir, lavar o rosto, boas tradições. Você aprende o cuidado com a tua saúde. Então, permanece porque é bom. Mas ele diz, permanece por quê? Porque você sabe quem é que te instruiu. Não foi uma pessoa errada, foi a tua mãe e a tua avó. Foram pessoas que te amam. A gente tem que parar para pensar no valor daquilo que a gente tem e quem é que nos deu aquilo. Por exemplo, quando você lembra de um ensino que o teu pai ensinou naquele momento especial, diz, eu não posso fazer isso não, porque o meu pai, naquele dia, naquela situação, meu pai me chamou e disse, meu filho, isso não é uma boa coisa, não faça assim, o resultado não vai ser bom. Diz, meu pai me ensinou, então eu não vou fazer. Mas você sabe se é bom ou não? Olha, meu pai ensinou para mim. Agora, se ensinou errado, eu tenho que corrigir. Mas ele ensinou certo. E tendo ensinado certo, ele sendo uma pessoa especial, então é algo que eu devo guardar. Eu sei que ele ensinou certo e eu sei quem me ensinou e ele quer o melhor para mim. É certo que quando uma pessoa não conhece algo bom, ela vai ensinar aquilo que tem. Mas agora, se o teu pai ensinou algo bom, e sendo ele alguém que se preocupa com você, aquilo que foi ensinado deve ser guardado. E diz aqui, ele te ensinou desde a infância, você sabe as sagradas letras. Irmãos, a gente vê a Bíblia, ela se apresentando como sagrada. A Bíblia é um livro totalmente diferente. Eu já citei aqui a respeito da perseguição da Bíblia. Nenhum livro foi tão perseguido quanto a Bíblia. Por quê? Porque ela apresenta Deus. Satanás não quer que você conheça Deus. Satanás, ele não quer que as pessoas elas saibam o que Deus fez. Elas não querem que as pessoas conheçam o poder que Deus tem para mudar, para transformar, para fazer milagres acontecerem. Porque se você crer no milagre, quando a situação estiver muito ruim, você vai colocar diante de Deus, você vai crer, e você não vai ser levado pelo medo, pela angústia, porque é nessas horas que as pessoas fazem besteira, não é? As pessoas, elas perdem o contato com o bom senso, nos momentos de angústia, da dor. Até a Bíblia diz a respeito disso, que o sofrimento, Deus, ele diminui o sofrimento para que você não estenda a mão à perversidade ou à maldade. Ou seja, quando a coisa fica extremamente ruim, a gente corre o risco de errar. Como Salomão disse,
Senhor, não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Me dê o pão de cada dia. Porque se o Senhor me der a pobreza, eu posso vir a roubar. Ou seja, eu vou ver meus filhos passando fome e eu posso vir a roubar para poder, e roubar não é certo. Senhor, não me dê a riqueza, porque eu posso ensoberbecer e esquecer de ti. Me dê o alimento. Então, veja, ao escrever, ele coloca os riscos de não ter, né? E Deus, a Bíblia diz que Deus supre a necessidade do ímpio, jamais viu um justo mendigar o pão. E aí, mas também fala a respeito dos riscos da riqueza, que é a pessoa que se ensoberbece. A pessoa que acha que porque ela tem muito, ela agora pode exigir, pode cobrar, e que Deus ele tem que fazer favores para essa pessoa, ou seja, ele começa a se colocar acima de Deus. Então a Bíblia vai ensinar tudo isso. Ela vai ensinar todo esse cuidado. Veja, a Bíblia ela tem autoridade. E Paulo, quando diz você aprendeu as sagradas letras, ele está falando aqui a respeito de que quando Timóteo era ainda criança, a única sagrada letra que ele tinha era o Antigo Testamento. Ainda era, como nós citamos aqui, como estudamos na lição passada, lá do Salmo, no Salmo 19, as sagradas letras que Davi tinha não eram as mesmas sagradas letras que Paulo escreve para Timóteo. Que, por exemplo, os escritos dos profetas que nós temos, Isaías, Jeremias e todos os outros profetas, ainda não tinham escrito na época que Davi escreveu o Salmo 19. Mas quando ele fala da lei, ele fala a respeito dos 5 primeiros livros. Ele fala do livro de Jó, que já era escrito naquela época. Então ele fala da palavra inspirada que já tinha. Agora, nós vimos agora Paulo falar, e já falando para Timóteo de algo que ele aprendeu da mãe e da avó, que era o Antigo Testamento, mas ele vai falar das escrituras que podem corrigir, e aí ele vai falar um pouco mais a respeito, aí ele já vem falando de algo novo. Você vai ver, por exemplo, Atos citando a carta escrita por Paulo a Timóteo como escrituras. Você vai ver Paulo falando dos escritos que Pedro escreveu como sendo inspirado por Deus. Escritura. Ou seja, os escritos do Novo Testamento, os evangelhos, aqueles que já tinham sido escritos e eram o registro da palavra de o que Cristo tinha falado, os próprios autores do Novo Testamento, eles vão dizer, eram escritura. Por isso, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Quando alguém vem dizer, mas isso é do Velho Testamento. Não, o Velho Testamento não foi jogado fora. Jesus, ele leu e diz, hoje se cumpriu. Ou seja, os ensinos que foram dados para o povo de Deus do Antigo Testamento, eles têm validade hoje. A gente vê que tem algo que já foi cumprido, que não vai ser repetido. Mas o ensino, o princípio, ele foi ensinado e nós devemos guardar para aprender. Por isso que nós devemos aprender que a Escritura, as sagradas letras, elas têm um efeito sagrado também em nós. As sagradas letras, elas trazem coisas que vão te aproximar de Deus. Elas vão corrigir a tua vida para que você seja santificado, para que você seja purificado, para que você seja melhorado. Veja bem, a palavra aqui, no versículo 16, diz que toda a Escritura é inspirada. Toda a Escritura. A Bíblia inteira. Se você ler, por exemplo, o livro de Jó, você tem que ler com certo cuidado, a Bíblia inteira. Porque você vai ter que ver quem disse o que disse. Você vai ver, por exemplo, os amigos de Jó ensinando algumas coisas, das quais você vai ver depois, quando Deus fala com Jó, e diz, quando Deus fala com os amigos de Jó, diz, vocês falaram coisas que não devia ter falado. Espera aí, se Deus falou para os amigos de Jó, que eles falaram coisas que não devia ser falado e que foram registradas, a gente não pode pegar aquele texto e dizer, a Bíblia está ensinando isso. Não, a Bíblia não está ensinando isso. Naquele ponto, a Bíblia está mostrando como que o homem pode ter um pensamento errado. Por isso que a gente tem que ter sabedoria ao estudar a Bíblia. Porque aqueles amigos falaram coisas sem sabedoria.
e eles foram corrigidos por Deus. Então, aquele ensino é o ensino errado, que está registrado na Bíblia, mas que está sendo dito que aquele ensino não é assim. E aí vai mostrar o que é o ensino certo. Nós devemos ter muita prudência ao estudar, ao ensinar, porque você vai ver coisas que diz, e pode levar você a fazer uma doutrina errada ou dirigir um pensamento de maneira errada. Mas vamos lá. Diz, permanece apegado às Sagradas Letras. Nós vamos ver as declarações, então, que ele dá. Olha, o Antigo Testamento, ele é inspirado por Deus. Hoje não tem mais costume de mandar... Você recebeu carta de namorado? Quando você era assim, menina, novinha, tem pouco tempo, né? Que você ainda deve ter uns 20 anos. Então, tem pouco tempo. Mas você já deve ter recebido uma cartinha de namorado, não recebeu? E como é que as cartinhas de namorado? Apaixonado. Elas vinham cheirosas? Eita, ó. Jogava o perfume na cartinha e aí então mandava a pessoa, ela não somente lia a carta, mas ela jogava a carta fora. Não jogava, mas já leu. Eu me lembro de quando eu me casei, né? A Elisene chegou com a cartinha lá, tinha um monte de cartinha que eu tinha mandado para ela. Está tudo guardado, ela não jogou fora. Por que ela não jogou fora? Foi importante para ela. Por que você guardava as cartinhas dos namorados? Porque era importante. Hoje jogou fora. Chega um tempo que aquele namorado não tem importância, joga fora. Mas veja, aqui o texto vai dizer, estude a palavra, que ela é inspirada por Deus. Quem é que escreveu? Quem é que aquela carta ela veio de quem? Então veja, o Paulo ele coloca no valor sentimental. Leia a Bíblia, porque ela foi escrita, ela foi inspirada por Deus. É como uma cartinha escrita pela pessoa amada, que você então vai pegar, você vai guardar. E só li uma vez? Você lia uma vez. Você lia duas vezes. Você decorava as letras, sabia cada palavra que foi usada. Por quê? Porque foi aquela pessoa amada que escreveu. É isso que Paulo está dizendo. Ela foi inspirada por Deus. Veja, quando você lê um livro de uma pessoa conhecida, ele tem um valor diferente do que uma pessoa, se é um livro de uma pessoa qualquer. Ou quando você lê um livro e depois você conhece o autor e descobre que ela é uma pessoa excelente. Aí você vai, eu quero ler de novo, que agora eu conheço o autor. E aqui Paulo está dizendo, olha, você conhece o autor. Essa palavra ela tem um bom perfume, ó. Sinta o cheiro do amor, sinta a dedicação. Aí quando você sabe, por exemplo, essa cartinha, a minha mãe que escreveu. E às vezes, por exemplo, a minha mãe, ela tinha uma dificuldade grande, que ela estudou até a 5ª série, mas aquela 5ª série lá da fazenda, aprendido lá com muito custo. Então, quando eu vejo, eu tinha uma Bíblia que foi dela, essa Bíblia eu acabei dando para o missionário, mas com muita dor no coração, porque assim como eu faço, eu tenho mania de escrever na minha Bíblia, minha mãe também tinha esse costume. Então, quando eu estava lendo um texto que via aqueles escritos, com aquela letrinha, a letrinha feia, a letrinha torta, mas aquelas letras tortas foram escritas pela minha mãe. Então, quando diz a minha mãe, ela viu isso no texto, isso foi importante. O valor sentimental daquilo que foi escrito. E Paulo diz aqui, então, olha, a Bíblia foi inspirada por Deus. O próprio Deus, o Deus Criador, o Deus que fez as coisas, ele soprou esse texto aos ouvidos, ao entendimento daquele autor que ele escolheu para escrever essas palavras para você. Porque quando a gente vê algo que foi escrito por alguém importante, a gente não somente lê, a gente lê procurando cada palavra. Não, mas ele usou essa palavra. Ele poderia ter usado aquela, mas ele usou essa palavra. Por quê? Aí um dia você vai lembrar, lembrei por que usou essa palavra. Porque teve um dia que eu estava conversando com essa pessoa, lá sentado debaixo daquela árvore, naquela conversa, ele usou essa palavra, está vendo? Agora ele escreveu essa carta usando aquela palavra,
que Ele quer me fazer lembrar daquele momento especial. Vê? As palavras ditas, elas têm valor quando a gente sabe quem escreveu. Então, quando a gente estuda a Bíblia, a gente vai estudando cada palavra que é escrita. Um amigo uma vez chegou para mim com um sermão da oração de Jabes, lá de 2 Crônicas 4, se não me engano, 4:10, uma coisa assim. E aí, então, ele chegou, Silas, o que você acha? Ô, pastor, o que você acha aí, pastor? Eu peguei e falei, agora, ele bem pentecostalzão, e aí veio, agora deixa eu fazer um sermão presbiteriano em cima desse texto. Eu fiquei 15 dias traduzindo do hebraico para o português, 15 dias traduzindo 4 versículos. Aí falou, mas para que isso? É para poder entender cada palavra. Aí quando ele pegou o texto, disse, nossa, pastor, mas como que é diferente? Eu disse, sabe qual é a diferença? Que quando você pegou o texto, você leu o texto, você quis que o texto falasse o que você quer que ele fale. Por isso que a diferença. Porque quando eu vou preparar um texto, preparar um sermão no texto bíblico, eu vou procurar saber o que Deus, Ele quis com aquela palavra. É assim que a gente tem. E essa foi o meu ensino para alguém que queria estudar a Bíblia. E é isso que eu ensino para as pessoas que vão pregar. Você, ao estudar a Bíblia, você tem que ver o que Deus quer. Ninguém vem para a igreja para saber o que o pastor acha. Ninguém ouve uma mensagem para ouvir o que o pastor quer, o que ele imagina. Porque a mente do pastor e a mente da igreja tem que ser levada ao entendimento daquilo que Deus quer. Veja, por inspiração devemos entender a influência sobrenatural do Espírito de Deus sobre os homens, separados por Ele mesmo, a fim de registrarem de modo inerrante e suficiente toda a vontade de Deus, constituindo este registro na única fonte e norma de todo o conhecimento cristão. Ou seja, nós, quando vamos na Bíblia, nós temos que entender o que Deus queria com cada palavra, valorizando cada palavra, porque ela é um produto divino sem qualquer indicação de como Deus é. Ela, então, é um produto que vem diretamente de Deus, da vontade de Deus para a nossa vida. Algo que surge como uma implicação dessa verdade é que ela, uma vez que você estuda a Bíblia, você estuda como sendo palavra de Deus. Não é a palavra de Paulo. Quem escreveu isso aqui? Foi Paulo. É vontade de Paulo? Não. Paulo escreveu, mas aquilo que ele escreveu foi vontade de Deus. Foi ensino, foi palavra inspirada por Deus para trazer ensino para nós aqui. Quantos anos se passaram? Os ossinhos de Paulo nem existem mais, a terra já comeu, virou areia. Timóteo já morreu, os ossinhos já se derreteram. Mas o que foi dito como palavra de Deus, ela continua a trazer lições para nós. O grande problema nosso, irmãos, é que nós tornamos coisas especiais banais. Por exemplo, você vai, a Creuza e a Vivi são duas irmãs que têm uma mão especial para a cozinha, não é? Aí você vai e ela faz uma comida e você fica assim, meu Deus, que coisa boa, que delícia, a gente falta, né, dar um trem assim, né? Aí você vai outro dia e come de novo, mas que comida gostosa, o elogio já não é tanto. Aí você come de novo, imagina o filho dela, os filhos delas, né? Na casa delas. Será que eles elogiam desse jeito todo dia que comem? Chega um dia que comem e não dá o devido valor. Às vezes vai lá na vizinha, a vizinha faz um arroz com ovo, e a pessoa, meu Deus, que arroz com ovo delicioso. E a mãe que faz aquela comida toda temperada, com todo gosto, já não tem mais o elogio. Sabe o que é isso? A gente acostuma com aquilo que tem valor. Eu estava comentando isso, de como eu corria tanto para poder ver Elisene, né? Aí, de repente, eu, 28 anos casado, levanta de manhã, já não tem mais aquele abraço, aquele beijo. De repente, a pressa do dia não me faz olhar no fundo dos olhos dela, olha o sorriso lindo, é.
Veja, mas o que eu estou falando isso? Tem até uma piada. O cara ficou preso numa ilha com a mulher mais linda do mundo. Ele ficou encantado, ele chegou assim, meu Deus, eu estou ganhando a loteria, ó, eu preso numa ilha deserta com essa mulher linda. Aí foi passando um mês, 2 meses, um ano, ele diz, o que está faltando? Aí eu queria que tivesse um amigo aqui. Para quê? Para eu poder dizer para ele, olha a mulher que eu estou pegando. Ou seja, mas só a presença dela já não é tão mais importante, ele precisa de algo mais. Veja, nós acostumamos com o que é importante e nós vamos desprezando aquilo que é importante. Eu me lembro que depois da minha conversão, que eu digo assim, que aconteceu aos 17 anos, eu peguei a Bíblia e li em 3 meses e 23 dias, de Gênesis a Apocalipse. E foi algo assim especial. Tem dias que pelo corre-corre, eu paro, vejo tantas coisas, não paro para ler a Bíblia. Por quê? Porque a gente acostuma, banaliza aquilo que é importante. Quantas vezes você passa tendo seu pai e sua mãe, você não manda, não liga para dar um oi, para dar um bom dia? Eu vejo lá em casa, Elisene lá com os pais dela, todo dia conversa. E fica um tempão lá, bota lá no vídeo lá, e fica lá eles andando lá na roça, lá, porque agora tem internet na roça, né? O povo é chique. E aí fica lá, a gente vendo as coisas da roça lá, e batendo papo, eles fazendo comida e conversando. Mas quantas vezes a gente não liga para um filho, a gente não liga para um pai, não liga para alguém que é importante? A gente banaliza. Aí a pessoa vai e morre, ah, meu pai não está aqui. Hoje de manhã, por exemplo, Dia das Mães. Dia das Mães, eu lembrei da minha mãe, ela não está aqui. Eu queria gravar, eu coloquei uma poesia, não sei se as mães viram no boletim, mas aquilo é uma poesia que eu conheço ela há muito tempo. Está lá. Eu queria falar uma poesia para minha mãe. Quando ela estava viva, eu sempre fazia isso. Dia das Mães, de manhã, eu sempre ligava para ela, declarava uma poesia para ela. Ela não está mais aqui. Eu não sofri muito com a morte da minha mãe exatamente por isso, porque eu procurei dar a ela toda a atenção que ela precisava. Quando ela morreu, então, eu não deixei nada faltando. Mas a questão da palavra de Deus, nós devemos lembrar que é importante. Ela possui 3 características. Ela tem ampla, completa autoridade. A Bíblia não precisa que ninguém coloque autoridade. Por exemplo, você vai falar de uma lei, se senhor policial, vem cá, fala para esse povo aqui que não pode. Então chega o policial e diz, não pode, se fizer vai preso. O que você está evocando é a autoridade policial para fazer valer a lei. A Bíblia não precisa de pastor importante para ela falar. A Bíblia não precisa de pessoas famosas para poder falar. Ela tem autoridade completa. Ela pode ser lida por uma pessoa semi-analfabeta ou ser lida por uma pessoa extremamente bem informada, que ela vai ter a mesma autoridade. Pode ser que um leia mais bonito, né, com mais facilidade ao falar, mas a questão da autoridade vai ser a mesma. Ela possui ampla utilidade. Ela afeta várias áreas, todas as áreas. Então, para qualquer assunto, para qualquer momento da tua vida, se você ler a Bíblia, você vai sair ali edificado. Ela tem, então, uma ampla utilidade e ela é suficiente para tudo na nossa vida. Ela é suficiente. A Bíblia ela não precisa de uma revista para complementar, ela não precisa de um outro livro para poder te ensinar, ela é suficiente. Veja, por que você tem que estudar a Bíblia? Porque foi Deus que escreveu. Lembra da receita? Por que você pega essa receita? Porque era da minha avó. Lembra daquela carta? É porque ela era da namorada, é porque ela era do namorado. Aquele cheiro especial que fica no nariz ali, quando você vê aquele perfume, você vai lembrar. Por quê? Porque foi escrito para uma pessoa especial. Então, leia a Bíblia, porque ela foi escrita por uma pessoa especial. Mas o Antigo Testamento também ele é útil. Por que você deve ler? Porque ele é útil para você. Já viram quando você vai lá andando no trânsito, o pessoal gosta de dar aqueles folhetos, panfleto, né? Aí você
Você não vai trocar de pneu do carro. Você não vai levar o carro para um mecânico. A pessoa te deu lá uma propaganda de pneu, propaganda de uma... O que você faz com aquilo lá? Você joga fora. Você não vai guardar, não tem utilidade. Mas quando você está precisando trocar o pneu e a pessoa te dá aquilo, opa, eu estava precisando disso, o que você faz? Você dobra e põe no bolso, porque você está precisando daquela oferta. Ou quando você vai fazer uma compra no mercado, e aí alguém te dá um panfleto, você vê lá as ofertas, eu vou lá, aqui, aquilo que é útil a gente guarda. A gente guarda aquilo que é especial, porque a pessoa que disse é especial, e a gente guarda aquilo que é útil. As mensagens práticas, elas nos expõem a mensagem de Deus. A Bíblia, ela ensina a prática. Tem muita gente que acha que a Bíblia é só teoria. Ela não é teoria. Ela vai mostrar a prática do amor de Deus. Ela vai mostrar o seguinte: Deus é exigente, Rodrigo? É exigente. Deus disse para Adão e Eva o quê? Qual foi a lei de Deus para Adão e Eva? Olha, vocês podem comer de qualquer árvore do jardim, mas essa aqui, o que tinha especial nessa árvore? Não tinha nada. Era uma fruta. Mas Deus tinha dito, não mexe, essa aqui não. É igual quando a mãe chega lá com chocolate, alguma coisa, aqui você pode comer. Esse não, esse aqui está guardado. Então, esse aqui é especial. O que aquele doce tem de especial? Tem porque ele foi reservado para alguém especial, então não é para mexer. Então, veja, Deus ele deu uma ordem especial. Por que Deus ele deu aquilo lá? Aquilo é teoria? Não, a Bíblia não vai falar de teoria. Ela vai mostrar, Adão e Eva foi lá e desobedeceu. O que Deus fez? Deus puniu. Isso é só teoria? Não, isso é prática. A Bíblia é prática, ela mostra as coisas que acontecem. É igual quando alguém te ensina alguma coisa, mas ensina muito superficial e você não pega detalhes. Por exemplo, alguém vai lá e diz assim, eu fui no médico muito bom, o endereço dele é tal. Você decora o endereço assim? Se me falar número de telefone, e se eu não escrever, é a mesma coisa que não falar. Tem memória no celular para isso, eu não guardo o telefone de ninguém. Se eu precisar ligar para minha mulher e falar o número dela, eu não vou saber, porque o telefone tem lá a memória para isso. Mas veja, quando a gente vê que alguma coisa é útil, a gente pega, a gente guarda, a gente escreve, que a gente vai precisar. É isso que está dizendo aqui. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. É útil. A Bíblia, ela nos diz tudo o que nós precisamos saber sobre a salvação, sobre a santificação, sobre a evangelização, sobre a edificação, sobre fé e sobre vida. Veja, primeiro ela fala aqui a respeito as palavras que se falam a respeito da doutrina. O ensino diz respeito àquilo que você deve aprender sobre a salvação. Tudo que você tem que aprender sobre salvação está na Bíblia. O Deus exigente que é, mas o Deus misericordioso está lá. O Deus que pune o pecador, mas o Deus que estende a mão ao pecador. Você vai ver tudo na Bíblia o que diz respeito à doutrina. O que é doutrina? Já pararam para pensar? O que é a pessoa douta? Como é que você chama um médico? Como é que você fala com o médico? Você fala assim, o doutor. Por que ele é doutor? Porque ele sabe. Douto é conhecimento. Você vai para Você está com problema no coração, você vai lá no ortopedista? Por quê? Porque ele não é douto no coração. Ele é douto no osso. Ele aprendeu, se você tiver problema de osso, você não vai no cardiologista, porque ele é doutor em coração e não doutor em osso. Douto vem de conhecimento. Então, quando fala de doutrina, você é um conhecedor, você é um douto para você aplicar. Fazer doutrina é aprender o que é falado na Bíblia para você aplicar. O que a Bíblia fala a respeito da educação dos filhos? Disciplina os filhos.
educa os filhos, conversa com os filhos, caminha com os filhos, dê carinho aos filhos, dê disciplina aos filhos. Então, quando você vai falar, o que eu tenho que aprender, o que eu tenho que saber sobre criação de filhos? Então, eu preciso da doutrina bíblica a respeito de como criar filhos. Aí, então, eu vou pegar tudo que a Bíblia ensinou, eu vou organizar esse pensamento para eu poder aplicar na minha vida. A Bíblia, ela ensina doutrina. Você quer saber a respeito de batismo? A Bíblia vai ensinar. Você quer saber a respeito de dízimo? A Bíblia vai ensinar. Você quer saber a respeito de relacionamento sexual? A Bíblia vai falar. A Bíblia vai ensinar doutrina. E quando diz aqui que ela nos traz ensino, ou que ela traz essa repreensão, ela vai falar aqui também da refutação do erro. A Bíblia diz, nós vamos agora, próximo a domingo que vem, nós vamos escolher presbíteros, e a Bíblia diz que o presbítero ele tem que ser capaz de refutar o erro. Talvez você nunca tenha se preocupado em aprender tanto, mas com certeza o Rodrigo e o Márcio, quando foram eleitos presbíteros, agora eu tenho que estudar mais, não foi? Não é assim, seu Hélio? Quando foi eleito agora para um oficial, diz agora eu não posso mais simplesmente ouvir, agora eu tenho que aprender. Por quê? Porque a igreja vai exigir que o presbítero esteja de ouvidos abertos, porque se o pastor ensinar alguma coisa errada, cabe aos presbíteros dizer, pastor, isso não está certo não. Mas peraí, como é que você vai saber o que está certo ou errado se você não conhece? Então, é necessário ser douto. Então, a Bíblia, ela ensina a repreensão, ou seja, ela ensina a refutação do erro. A gente tem que ser capaz de dizer, ó, isso está errado, o certo é isso. Não é assim que a cozinheira faz, quando vê que alguém, peraí, não é assim que faz, não. Você está cortando desse jeito, você vai cortar o dedo. Não é assim que a mãe faz com o filho? O menino está lá cortando a coisa desse jeito. Não, se fazer assim, a faca vai escapar e vai te cortar. A gente faz assim para fora, que é para não correr risco. Isso é você trazendo o conhecimento. Isso também na Bíblia a pessoa precisa aprender a refutar aquilo que esteja errado. Mas também, a segunda palavra diz respeito à conduta do indivíduo para correção. A Bíblia vai ensinar a você para que você se corrija. Você andava com o pé torto, nasceu pisando com o pé torto. O que precisa ser feito? Você vai lá no médico, ele coloca um aparelho que vai forçar o pé. Isso dói? Dói. Mas você enfrenta. Por quê? Porque você quer pisar certo. E aí aquilo vai forçando até que você pisa certo. Tem um dente tudo torto, um em cima do outro. O que faz? Aí vai lá no médico, ele vai lá e 2 anos tratando. Vai lá no médico, lá ele puxa a cordinha, e puxa a cordinha, e vai, tira aquela cordinha velha, bota a cordinha nova e puxa, daqui um tempo dá aquele sorrisão bonito. Como é que conseguiu aquilo? É com correção. A gente tende a aprender coisas erradas facilmente. E a Bíblia tem que ser usada para nossa correção. A Fátima falava sempre dessa maneira, mas um dia ela lê a Bíblia e diz, eu não devo falar assim, não. A Bíblia está me ensinando que eu tenho que falar dessa maneira. O que a Bíblia está fazendo contigo? Ela é útil para a correção. Então, isso tem a ver com o nosso comportamento, tem a ver com o nosso crescimento em santidade. Então, eu tenho que buscar para a palavra de Deus para ela me corrigir. O que eu estou fazendo de errado? No meu casamento, o que eu estou fazendo de errado? Na criação dos meus filhos, o que eu estou fazendo de errado? No relacionamento com a minha família, o que eu estou fazendo de errado? Então, eu tenho que ler a Bíblia sempre buscando aprender. Veja, irmãos, há um grande problema no relacionamento humano, porque o homem gosta de ser Deus. Não foi essa a tentação de Satanás? Que nada, Eva. Foi assim que Deus disse? Ele sabia o que Deus disse. Deus, ele não quer que você seja igual a ele. O mal do homem é querer ser Deus, é querer mandar na própria vida, é querer decidir sobre o que vai fazer, para onde vai, como que vai, ou seja, eu quero dirigir a minha vida. E a doutrina errada, ela leva a pessoa a se aproximar cada vez mais dela.
Por isso que a gente combate tantas questões de campanha de oração e outras coisas que outras igrejas fazem, porque elas aproximam você, do seu ego, enquanto a gente tem que ensinar a quebrantar o coração, a se dobrar diante da vontade de Deus. Por último, o Antigo Testamento é suficiente, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado a toda boa obra. A palavra de Deus, ela é suficiente para te fazer santo. A Bíblia vai dizer, sede santo como Deus é santo. Ser santo igual a Inês é fácil, não é, Inês? Se eu quiser ser santo igual a senhora, vai ser fácil, não vai? Por quê? Se eu tiver como padrão a irmã Inês, aí a irmã Inês acorda lá, braba, e aí ela vira para o marido, e ela briga com o marido, e briga com os filhos, ela diz, oh, essa mulher hoje tá, o pessoal amanheceu comendo pimenta. Aí eu estou lá bravo, eu dou uns gritos também. Ah, não grita não, pastor. Aí olha, a Inês estava gritando, por que eu não posso gritar? Ou seja, quando o meu padrão de perfeição é uma pessoa, eu vou correr o risco de errar. Mas a Bíblia, quando ela fala, sede santos, como o vosso Pai é santo. Agora, ser santo igual a Deus, perdoai. Como é que a gente ora a oração do Senhor? Perdoa os nossos pecados, como? Perdoa como... Ah, meu Deus, aí. Como é que eu vou... Você perdoa? Veja, aí quando o padrão é eu mesmo, aí eu não dá certo. Como eu tenho perdoado, é só que nós temos que perdoar como Cristo perdoou. Veja. Estava perdido. Mas Deus ele faz isso exatamente para nos mostrar a lição. Veja o que eu disse. Você não pode ter uma outra pessoa como padrão, porque a tua santidade vai ser falha. Você não pode ter a você mesmo como padrão, porque o teu coração é falho. Mas a Bíblia nos manda ter Deus como padrão. Sede santos como vosso Pai é santo. É Ele que é o nosso padrão. E aí, quando nós temos essa exigência, é por isso que a Bíblia é suficiente, porque ela vem mostrar sempre Deus como padrão. E quando nós, então, buscamos esse padrão, nós, então, crescemos. A Igreja Católica, ela usa, por exemplo, aquilo que a igreja decide. Por exemplo, o Papa, ele diz extra cátedra, se não me engano, é isso que eles falam, um ensino novo, e ele ensina aquilo para os católicos, aquilo é a verdade incontestável, porque foi o Papa que disse, o Papa é o homem que fala a boca de Deus. Então, para nós não, para nós é a Bíblia. Mas no meio pentecostal, por exemplo, a Bíblia diz isso, mas vem o irmão e diz assim, meu servo, Deus está dizendo isso e isso para você. Ou a pessoa tem um sonho, ou tem alguma coisa, ela toma aquilo como sendo palavra de Deus. Só que a Bíblia diz que pelo muito cansaço é que vem os sonhos. Você dorme preocupado e vem um sonho. Você vai, mas eu não estava nem pensando nisso. Às vezes uma coisa qualquer desperta em você e faz você sonhar com aquele assunto que você nem estava imaginando. Sonho pode vir de tantas maneiras. Hã? Deus, ele pode falar de sonhos. Lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, diz, tendo Deus outrora falado de várias formas e de várias maneiras, ele resolveu falar por Cristo. Jesus Cristo, quando ele ia partir, ele diz, eu vou enviar o Espírito Santo para que ele vos lembre as minhas palavras. Deus pode falar? Pode. Mas se Deus falar, você vai saber que é ele falando. Só que nós buscamos, então, na palavra, a correção daquilo tudo que aquilo que é a verdade. Então, nós não pegamos sonhos como sendo revelações de Deus. Sonho é sonho. Mas espera aí, será que Deus ele quer isso? Agora, então, vamos pegar esse sonho e vamos para a palavra? Vamos ver se a palavra diz isso para mim? Ah, mas esse sonho me diz uma coisa que é contrária à palavra. Vem de Deus? Não. Deus ele não vai contra o que ele diz. A palavra a gente sabe que foi Deus que disse. O sonho pode ser o meu próprio coração me levando aquilo. Então,
tudo que a gente pega, a gente leva para a Bíblia. Por exemplo, o pessoal gosta muito, no meio pentecostal, de falar palavras como sendo palavras de Deus. Traz para a Bíblia para ver se passa. Na maioria das coisas não passa. Na maioria das vezes cai por terra. Por quê? Porque não é Deus falando. A Bíblia diz que o falso profeta tem que ser apedrejado. Só que o falso profeta tem sido exaltado em muitas igrejas. A Bíblia, ela é suficiente. O que ela diz, ela é verdade e a gente não precisa de nada mais. Não acrescentemos e nem tiremos nada da Bíblia, porque a Bíblia já está perfeita, ela é completa. Amém? Eu tive conversando com Dona Dulce, ela disse, pastor, eu estou triste com a igreja. Ela, por quê? O povo não fala mais amém. Eu disse, eu vou falar, Dona Dulce, para a igreja. Porque quando você fala amém depois da oração de alguém, você está dizendo, eu concordo, eu oro com você. Então, a pedido da Dona Dulce, fale amém. Quando alguém orar. Mas também não é assim, amém, irmão? Aí você fala amém. Amém de quê? Eu não falei nada. Então, o amém ele tem que ser concordando com algo. Então, vamos orar junto com os nossos irmãos. Vamos dividir as nossas orações e compartilhar aquilo que é importante. Tá bom?